de teleconferência, que nada mais são do que esse meio que a gente precisa para viabilizar o nosso atendimento online, né? Renata, olá, bem-vinda, né? Então, nesse sentido, eu queria primeiro saber de vocês? Escrevam para mim como vocês estão se sentindo aí nesse momento digital. Lembrem-se que uma preocupação que eu tenho com vocês sempre é saber como vocês estão aí nesse novo ambiente, né? Como é que vocês estão sentindo o desenvolvimento digital de vocês? Então, me ajuda a escrever aí qual a fase do desenvolvimento digital de vocês, né? A Mônica tá brincando que eu vou quebrar o recorde da Marília Mendonça. Fácil, né, gente? Quebrar o recorde dela, né? Eu tô dentro. Florescendo Emoções, bem-vinda. Depois você escreve seu nominho também. Marise, minha aluna querida, bem-vinda. Vamos chegando. Nós estávamos falando aqui sobre qual fase de desenvolvimento digital vocês estão. Antes de entrar no nosso tema principal, que é a nossa questão sobre as ferramentas de teleconferência, né? Quais são as fases que a gente tinha conversado, né? Se você está nascendo para o digital, porque uma coisa que a gente tem que ter muito carinho, muito cuidado com vocês, é que nem todo mundo já estava nesse ambiente, né? Então a gente precisa, sim, né, ter esse cuidado de ver como está a evolução de cada um. A Angélica chegou, Psicologia Conecta também chegou. E quando eu falo de fase de desenvolvimento, lembra que eu contei para vocês? Vocês estão nascendo para o mundo digital, vocês já nasceram, mas já estão aprendendo a andar, vocês já estão na adolescência, já estão criando aí uma autonomia, aprendendo um pouco, né? Como poder se virar aí nesse mundo e principalmente experimentando coisas novas. Ou você já atingiu a fase adulta, a maioridade, e já está conseguindo trabalhar super bem nesse ambiente com as ferramentas, né? A Luciana falou que ela está nascendo, quase engatinhando. Que bom, Lu. Se você já tem a sua rede social, se você já está assistindo uma live como essa, é sinal que você já está mesmo no caminho aí para andar, né? Porque você já passou por alguns passos. Raquel Bittencourt, bem-vinda, né? A Renata falou que está experimentando. Então, você já está na adolescência, Renata, conhecendo um pouquinho já, né? Criando um pouco de autonomia, conhecendo algumas ferramentas, né? A Denise escreveu aí pra gente, nascendo no digital, aprendendo a andar na adolescência ou na fase adulta? Na adolescência, a Angélica falou, né? Kátia também acabou de entrar, né? Então, vamos chegando aí, quem mais está chegando? Dentro desse contexto, gente, por que é importante a gente entender isso? Para a gente também entender, eu sei que eu tenho recebido perguntas, né? Todos nós ficamos ansiosos, né? Sobre que ferramenta escolher. Eu tinha até tomado algumas notas aqui, né? Para a gente tentar entender que a gente está num processo de construção. Então, antes de eu falar de todas as ferramentas, falar todos os contextos, não se preocupem. A gente está num processo que a gente vai conhecer algumas ferramentas, algumas vão fazer sentido para gente, outras para os nossos pacientes, né? Lembrem-se, meninas e meninos, que essa construção ela é conjunta. Então, quando vocês forem escolher as ferramentas, o que vocês vão trabalhar, é uma construção em que você e o paciente vão fazer essa escolha e essa experimentação. Não precisa ser definitivo, não se preocupem, nada é definitivo. Então, agora nós estamos numa fase aí de experimentar. A Kátia, se quiser falar pra gente, cocriando Tatiana também, que fase vocês estão, né, do desenvolvimento digital. Eu estou brincando aí com as fases do desenvolvimento, um pouquinho da psicologia, e colocando aí quem está nascendo, quem está aprendendo a andar, quem já está na adolescência, quem atingiu a fase adulta. Práticas e Emo também entrou. Depois, se quiserem colocar um nominho de vocês, Milena da Impulse RH também entrou, Natália, bem-vindas. Então, gente, bora lá, né? Entendendo a nossa fase, entendendo como é que a gente está nesse processo digital, nós vamos partir para a próxima etapa, que é a gente começar a entender um pouco das ferramentas, né? Juliana também entrou. E uma coisa legal para vocês entenderem, gente, a gente que trabalha aqui na Futuros muito com tecnologia, é que a gente tem uma curva de aprendizado desse processo, né? Então,
Tudo bem, né? A psicóloga Regina Fernandes, bem-vinda, Regina. Psicóloga Carmen, muito bem-vinda, vamos chegando. Então, gente, e aí, para falar das ferramentas, a gente tem alguns conceitos aí que eu vou dividir com vocês. Primeira coisa, né? A gente está atendendo agora online, né? Para muitas não era uma experiência real, ela passou a ser há pouco tempo. E essa experiência significa criar um setting terapêutico virtual, né? Vocês já pararam para pensar nisso? Que o nosso setting terapêutico presencial está aí migrando, né, para o nosso setting terapêutico digital, virtual. A gente está criando um mundo, um contexto, né, que mesmo não estando presencialmente, a gente possa fazer todo o nosso rapport, todo o nosso holding com os nossos pacientes, né? Boa noite, Carmen, bem-vinda. A gente está falando aqui agora sobre as ferramentas. Então, vamos lá. Primeira dúvida que vocês têm, né? Eu recebi algumas dúvidas durante essa semana. Primeira coisa que a gente tem que entender, gente, o Conselho de Psicologia, o Conselho Federal de Psicologia, não nos diz qual ferramenta usar. A gente gostaria muito que ele nos dissesse, né? Mas ele não nos diz. Então, uma primeira coisa é que o Conselho não diz pra gente o que a gente vai usar, tá bom? Então, isso é uma primeira questão. O que o Conselho nos diz? Que ele diz que a gente vai usar as TICs, que são as tecnologias de informação e comunicação, que podem ser N tecnologias de informação e comunicação, né? E o que a gente vai entender nesse processo? Deixa eu arrumar aqui meus comentários, que eles desceram um pouquinho. O que vamos entender nesse processo? Gabriela também chegou, bem-vinda, Gabriela. A gente vai entender que nesse processo das TICs, a gente vai ter que a gente mesmo começar a entender o que tem de ferramentas disponíveis no mercado, para a gente poder fazer os nossos atendimentos, né, o nosso serviços de psicologia, né? E o Conselho nos diz que a gente tem que sim assegurar sempre, né? Assegurar a questão do sigilo do paciente, né? E do sigilo do processo psicológico em si ali, né? Da psicoterapia. A Clipsys também entrou, né, Renata? Chique. Software aí, aplicativo para psicólogos. Martina também entrou, neuropsicóloga, vamos chegando. Então, primeira coisa é isso, gente. Então, isto dito, né? Conselho não nos diz que ferramenta usar. Ele diz o que a gente não deve fazer. Então, a questão do sigilo é uma questão importante, segurança da informação. E eu bato nessa tecla sempre que eu vou falar esse assunto com vocês, né? Então, a gente não vai ter uma recomendação única, nem aqui, nem no meu grupo. O que eu tenho feito é compartilhar informações para que vocês possam fazer as escolhas, né? Então, uma das primeiras coisas ferramentas, a gente tem um nível que chama telesaúde, né? Quem aqui já ouviu falar de telesaúde? Telesaúde é um conceito mais amplo que se utiliza hoje, que está associado à questão de toda a comunicação à distância na área da saúde, no entorno da saúde. Então, não é só uma questão de ferramenta. A telesaúde, ela pode existir no SUS, por exemplo, para atendimento dos pacientes por telefone, por videoconferência, por mensagem, né? Então, todo o atendimento que envolve as tecnologias de informação e comunicação, né, que envolve esse contato à distância, esse contato remoto, está contido dentro da telesaúde, né? E a telesaúde, ela tem alguns serviços dentro dela. Então, a gente pode fazer as teleconsultas, a gente pode fazer os telediagnósticos, que aí alguns de nós psicólogos podem ter acesso a plataformas, né, se a gente quiser fazer isso de forma online, mas também os médicos usam muito isso para exames laboratoriais, para visualizar imagens, né, de ultrassonografia, de tomografias, enfim, até o do próprio raio-x, né? A Carmen está me perguntando se é melhor trabalhar com telesaúde ao invés de trabalhar com Skype. Eu vou te responder, mas sim, é melhor, tá? Respondendo é melhor, eu vou embasar isso durante a live de hoje, né? Mas é isso mesmo. A telesaúde é a ferramenta mais recomendada. Suelen também tá chegando. Kelly, bem-vindas, meninas. Ó, o Nélio, meu amigo aqui, meu companheiro de trabalho. Bem-vindo. Então, a gente está falando aqui sobre as tecnologias, né? E a gente está falando das ferramentas.
Então, uma das primeiras coisas quando a gente fala de telesaúde, gente, é a gente usar mesmo as tecnologias a nosso favor. E dentro da telesaúde, além daquilo que eu falei de teleconsulta, de diagnósticos, né, remotos, a gente também tem uma teleeducação, né? Que nós psicólogos também podemos usar muito nesse contexto, que é a gente também trazer essas informações aí de saúde para o nosso público, né? Então, tanto na área da saúde, as pessoas podem trocar conteúdos que são educacionais, né? Ou a gente trabalhar com psicoeducação dentro de uma ferramenta, né? A Renata nos comentou, né, que aqui na Bahia, em Vitória da Conquista, um hospital está lançando um serviço próprio de telemedicina. Ótimo! Então, quando a gente fala de telesaúde, dentro da telesaúde também temos a telemedicina, que é uma área mais específica para os médicos, né? Então, vocês vejam hoje que com todo esse contexto aí da pandemia, do corona, o quanto os médicos, né? A gente acabou de ter uma portaria do Ministério da Saúde liberando, né, a telemedicina para toda a área da saúde, e o quanto os médicos têm feito uso disso, né, com ferramentas específicas, né? O Hospital Albert Einstein, por exemplo, ele tem uma área de telesaúde fantástica, né, onde além da questão da videoconferência ou da audioconferência, existe uma troca, né, de informações médicas, né, e diagnósticos muito relevante, né? E alguns pacientes até podem ter consigo alguns aparelhos, alguns sistemas que ajudam a acompanhar um tratamento, né? Então a gente pode ter, lembra dos feedbacks que eu falei para vocês? Vocês podem ter biofeedbacks, né? Associados a batimento cardíaco, a mensurar a questão da glicose, diabetes, né? Pressão arterial. Então tudo isso também fica integrado com a solução de telemedicina. Então é bem legal, né? E a Carmen disse que pesquisou os valores e percebeu que tem uns preços bem salgados. Tem sim, algumas, nem todas. Eu vou comentar um pouquinho mais sobre isso. Eu tô fazendo um trabalho, na verdade, meninas, eu tô construindo aí, tô só finalizando um livro aí, um e-book para poder depois tá fazendo bastante pesquisa para a gente poder ter uma conclusão melhor e informações para vocês poderem comparar, né? A Carmen falou que a Psicologia Viva é do Albert Einstein, né? A Psicologia Viva é uma startup, né? E ela tem uma participação aí muito grande no nosso mercado aí de portais de psicologia, né? E é uma das que a gente mais ouve falar. Então, só para desmistificar um pouco isso, então telesaúde, telemedicina, né? São esses conceitos que eu passei para vocês, né? A Kelly está dizendo que a reunião multidisciplinar é feita assim, as visitas para pacientes em UTI também são feitas assim no Einstein. É isso mesmo, porque as ferramentas de telemedicina, elas podem ser utilizadas, inclusive, como facilitadoras e comunicadoras entre as diferentes áreas da saúde, né? Que é o multidisciplinar. Muito obrigada, viu, Kelly? É isso mesmo. E separação positiva entrou na live também. Depois vocês escrevem para mim os nomes. Eu fiz uma pergunta lá atrás para vocês, a Denise vai repetir, que é em que fase, né, de desenvolvimento digital vocês estão, para a gente conhecer um pouquinho melhor vocês. E aí também falando, meninas, um pouco agora das ferramentas de teleconferência. Por que eu quis fazer esse paralelo, né? Para deixar claro esses dois conceitos para vocês. Uma coisa é a telesaúde, telemedicina, outra coisa são as ferramentas de teleconferência, que são instrumentos, soluções que facilitam a comunicação em diferentes ambientes. As ferramentas de telesaúde são exclusivas e são regulamentadas por legislações específicas. Lá fora tem o RIPA, que é uma legislação da área da saúde, dos convênios de saúde, né, que é muito praticada nos Estados Unidos e em outros países, que ela regulamenta essa questão do sigilo da informação, né, com pacientes, né, que é um tema. O outro tema está associado a você usar uma teleconferência, que é uma ferramenta que é usada em empresas, né? O começo das teleconferências teve muito contexto empresarial. Então, as empresas hoje usam as ferramentas de audioconferência, de videoconferência, né? Que foram construídas para o mundo corporativo, né? Principalmente. E foram sendo adaptadas, né?
Então, assim, grande parte, até então, até ontem, né, eram usadas em empresas. Depois também começaram a ser utilizadas no meio educacional, que é muito legal, porque aí passou a ter esse contexto de forma remota, né? Então as pessoas podem estudar, inclusive nas escolas, nos cursos, usando também a teleconferência. E por último agora, com a questão da pandemia, ela generalizou o uso, né? Então, nesse sentido, as ferramentas de teleconferência ganharam espaço em todos os contextos da sociedade, né? Então, o que antes ele tinha um fim, agora virou vários, né? Inclusive para gente que está trabalhando com atendimento psicológico, com grupos de psicoterapia, que é o que a Carmen está comentando aqui, né? O Wellington também chegou, né? Souza Wellington, bem-vindo. Vamos chegando aí, nós estamos falando de ferramentas de telesaúde e teleconferência. Então, nesse contexto, as ferramentas de teleconferência, elas também passaram a ser utilizadas para isso, o mundo corporativo, e foram também inseridas como redes sociais, né? Com esse contato pessoal nosso também. Então, agora falando um pouquinho mais das ferramentas, eu vou pedir aqui para a Denise, a gente fez uma enquete lá no nosso grupo do Telegram. Quem não está, tá o link na bio, tá? A gente montou um grupo chamado Reinvente-se Psi, para a gente poder começar a se reinventar como psicólogos, né? E trocar informações. E essa semana eu tenho trabalhado muito esses temas de seguranças, tecnologias e ferramentas, né? E aí a gente fez uma enquete aqui, ó, vou contar para vocês, que eu perguntei para a galera quais eram as ferramentas que o pessoal estava mais usando, né? Então, uma delas que ganhou disparado, gente, Leda, bem-vinda também, viu? Leda Lima, bem-vinda. Que ganhou disparado foi o WhatsApp, né? Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. O WhatsApp teve 70% dos votos, né? Do pessoal que está lá no grupo. Em segundo lugar veio o Skype, né? Algumas pessoas optaram por mais que uma ferramenta. Olha lá, a Denise está escrevendo aí para nós. Obrigada, Dê. A Dê é minha sócia, viu, gente? Minha parceira aí. E aí ela tá escrevendo o WhatsApp, depois ela tá escrevendo... A gente teve o Zoom, né? Que é uma ferramenta que a gente teve conversando bastante. Eu vou falar um pouquinho sobre o Zoom. Depois vem o Skype, né? Depois, em menor número, bem menor número, vem o Airby e algumas plataformas de psicologia, Hangouts, o Cisco Webex, né? As plataformas de telesaúde e telemedicina, né? E o GoToMeeting, que algumas pessoas falaram, mas acaba que no grupo ninguém deve estar usando. A Carmen perguntou, né? Se tem algum portal que eu atenda paciente individual e os grupos de terapia, né? Alguns desses portais, individualmente tem vários, né? Que é o que a gente vai comentar. De grupos, aí tem uma negociação com alguns portais, não são todos que têm essa possibilidade. Mas o individual, a maioria dos portais, todos os portais de psicologia, né, e telesaúde tem essa possibilidade, sim. Voltando ao ranking, Alessandra, bem-vinda, Alessandra. Vamos colocar de novo, Denise. Daiane também acabou de chegar. Nós estamos falando aqui das ferramentas, então nós passamos um pouquinho pelos conceitos de telesaúde, de telemedicina, o que é a teleconferência, né? E aí agora nós estamos falando do ranking. Então, meninas, a primeira questão aí que o WhatsApp tá ganhando, né? Priscila, querida, bem-vinda. Vamos chegando. Por quê? Por que eu quis fazer essa pesquisa? Primeiro, como eu falei para vocês, gente, como boas psicólogas que nós somos, né? A gente sabe que nada é definitivo. Então, a gente está numa fase de transição. Vocês todas estão buscando alternativas junto com os pacientes de vocês, né? Para vocês poderem colocar isso. Lu Ebru também chegou, né? A Renata fez um comentário, né? O Hangouts e até outras ferramentas que não são portais de psicologia, eles acomodam sim grupos, né? Muitos deles a gente consegue montar grupos. A Juliana disse que usa o WhatsApp porque os clientes preferiram. O Eli chegou. O Eli, boa noite, do Universo Mindfulness. Gente, o WhatsApp é o seguinte. Sim, o WhatsApp é a ferramenta
de melhor usabilidade, de mais fácil usabilidade, porque ela já está nos nossos celulares, do nosso lado, dos nossos pacientes. Então, o WhatsApp é uma ferramenta que naturalmente, né, a gente acaba elegendo num primeiro momento, né? A psicóloga Daniela Lacerda chegou, bem-vinda. Daniel Lacerda, desculpa, bem-vinda, Daniel. E aí, falando das ferramentas, por que primeira coisa, né? Eu sou muito partidária do meio termo, acho que é importantíssimo vocês começarem a atender. Então, que bom que vocês estão conseguindo atender online, porque é um passo importante para vocês, para os pacientes de vocês. Segunda questão, o WhatsApp, gente, a concepção original do WhatsApp, ele é uma concepção para você ter uso pessoal, né? Então, assim, ele foi criado como uma rede social, então lembrem-se que o WhatsApp é uma rede social também, né? Onde a gente coloca o nosso status ou não, onde a gente pode ter grupos ou não, onde existe uma lista de contatos, né, que a gente já tem dentro da ferramenta, e todas essas informações, elas são abertas, né? Então, algumas pessoas me falam assim, mas eu ponho senha no WhatsApp, né? É muito bom que vocês usem a dupla verificação, a dupla confirmação ou a confirmação em 2 etapas, como eles chamam, que é você, cada vez que acessar, você usar a sua senha. Então, isso fortalece um pouco a segurança para que ninguém acesse com facilidade o WhatsApp. Entretanto, pode existir, né, algumas questões aí de clonagem, eventualmente, algumas questões de que seu celular não tinha uma senha e até uma própria pessoa de má fé colocou uma senha. Então, assim, tem alguns processos que é melhor ter a senha do que não ter. Primeiro ponto. Assegura completamente? Não. Por quê? Porque além do seu celular, uma coisa que a gente esquece, né, meninas? Tem o celular do outro lado do nosso paciente. Então, a gente precisa pensar que também tem o nosso paciente, né? A Mila chegou, bem-vinda. Então, o nosso paciente do outro lado, ele também pode estar com o WhatsApp. E a gente não tem, o conselho fala isso pra gente. Quando a gente faz aquele embasamento todo, a gente tem que, de alguma forma, assegurar, né, o nosso acesso e o acesso do outro também. E muitas vezes o paciente não vai ter esse zelo todo pela informação como a gente tem. Então, é um papel nosso de educá-lo nesse processo digital agora, né? A Carmen perguntou como é feita a senha. Tem uma função no WhatsApp, quando você colocar os 3 pontinhos, né, de configuração, você entra na parte de segurança. E lá vai ter uma pergunta se você quer confirmação em 2 etapas. Aí você coloca e aí você consegue colocar uma senha. Então, toda vez que o seu WhatsApp tiver que ser acessado, imagina que você bloqueou sua tela e abriu, quer entrar no WhatsApp. Ele pergunta rapidinho qual que é a sua senha, de 6 dígitos, tá? Aí você coloca lá, número. A psicóloga Kátia chegou, Vitória Moinho, Geni, Leone. Então, vamos entrando aí na live, meninas. Nós estamos falando aqui da questão do WhatsApp, porque ele é uma das ferramentas que mais foram votadas no nosso grupo de utilização. Então, outra questão do WhatsApp, gente, é se vocês estão usando o número pessoal de vocês ou se vocês têm um WhatsApp profissional. A senha, respondendo, Carmen, a senha é só no seu WhatsApp, por isso que ela não é tão efetiva, entende? A senha é para você acessar o WhatsApp. Se você for fazer uma videochamada, não tem senha. Então, você está acessando o outro sem senha e o outro está te atendendo sem senha também, tá? Mônica, querida, já terminou a aula? Chegou? Bem-vinda, boa noite. A separação positiva, meu nome é Lila, eu já uso o Zoom há 1 ano e gosto muito. Tem como fazer um ajuste seguro? Tem sim, vou contar pra você. Vou terminar o WhatsApp aqui, vou contar do Zoom pra vocês, gente. Mas eu queria alertar o WhatsApp porque ele saiu no ranking que mais está sendo utilizado até agora, né? Então, a questão da clonagem do WhatsApp, gente, ela é uma questão muito comum. E há pouco tempo atrás, o WhatsApp, ele era clonado com muita facilidade. Lembrem-se que muitas pessoas podiam se passar, muitos hackers podiam se passar pela gente e mandar mensagens, por exemplo, no grupo da família, mandar mensagem pedindo dinheiro. Então, assim, não é tão difícil o acesso ao número de WhatsApp para fazer uma clonagem, né?
e aí usar os seus dados. Então, vamos ter um super cuidado com isso, tá bom? A Bárbara da Inteligência Erótica, minha companheira da mentoria Pegasus. Obrigada, amiga, bem-vinda. E aí, terminando essa questão do WhatsApp, tem a questão da clonagem e a não identificação do usuário do outro lado, né? Deixa eu só ler aqui. Qual o programa para utilizar para atendimento online? Qual o melhor programa? Vou comentar com você. Estou usando o WhatsApp pessoal porque o profissional fica com minha secretária. Você vai falar do Skype? Eu vou falar um pouquinho. Talvez não dê tempo de falar tudo hoje, mas eu marco uma próxima, né? Por que eu tô falando do WhatsApp? Gente, o nosso telefone, o WhatsApp, a gente usa ele em família, não usa? Ele fica aberto, né? Então, vocês estão nas suas casas, né? Eventualmente, seu marido está procurando alguma coisa, sua filha está procurando alguma coisa, porque ele é pessoal nosso. Então, faz parte da nossa dinâmica familiar ali, a gente tá com o WhatsApp aberto, né? E muitas vezes as pessoas usarem. Então, quando a gente fala de ter um número profissional, é para ajudar um pouco mais na restrição. Colocar a senha de acesso ao telefone, a senha de acesso ao WhatsApp, né? E ajuda um pouco nessa gestão dos contatos, que é uma outra coisa que quando... Gente, eu tô compartilhando os riscos, tá bom? Eu fico preocupada de vocês ficarem assim, ai meu Deus, calma. Eu tô compartilhando os riscos para vocês gradativamente irem pensando em outras ferramentas. Os contatos do WhatsApp... Os nossos contatos da nossa agenda, eles ficam no WhatsApp a maioria das vezes. Então, qualquer processo de invasão, você pode ter os contatos dos seus pacientes também sendo acessados, né? Então, mais um motivo para a gente ficar preocupado ali. Porque, eventualmente, até se tivesse uma clonagem, poderia ser feita uma chamada como se fosse você sem ser você. Olha só. E a questão do outro lado do paciente, que a gente não consegue garantir, né, gente? A gente faz uma chamada, ele tá lá com o celular dele, se esse celular está só com ele ou se está clonado também é uma outra questão. E por último, e mais importante, o WhatsApp, meninas e meninos, ele não tem um ambiente que a gente possa fazer gestão. Por isso que eu sou tão partidária das ferramentas de telesaúde e teleconferência. É um ambiente que você fez a chamada para o seu cliente, é isso, né? Se você quer restringir se ele está entrando com senha ou não, se você quer regular se ele vai mostrar alguma imagem ou não, se você quiser controlar o áudio, ligar ou desligar ou não, não tem gestão, não é uma sala de atendimento. Então, meninas, lembrem-se disso. Psicóloga Regina Fernandes está ótimo, sim. Será que consigo colocar senha somente no WhatsApp Business? Não. O WhatsApp pessoal você também pode colocar senha, não tem problema nenhum. Cleo também entrou. Psicólogo Edson também entrou. Val Guimarães também entrou. Então, falando um pouquinho do WhatsApp, gente, vocês entendem que o WhatsApp, ele é uma rede social aberta, né? Então, assim, vamos pensar naquele contexto que eu converso com vocês. Nós estamos montando nosso setting terapêutico, nós estamos montando nosso escritório virtual, nosso consultório virtual. Então, assim, se eu estou lá no nosso consultório, que eu sei que cada um de nós tem um super carinho, né? A gente tem tudo bonitinho, nosso sofá, nosso café, né? Todo aquele aconchego. O ambiente virtual não deve ser diferente. Gradativamente, nós vamos ter que montar também esse setting, meninas. Nós vamos ter que montar um lugar confortável e seguro para os nossos pacientes. E uma das questões é, priorizem uma sala virtual, um lugar que seja só de vocês, né? Então, essa questão do WhatsApp, por isso que eu não recomendo, né? Então, além dele ter essa vulnerabilidade também, né, de segurança, clonagem, ele não é uma ferramenta de sala virtual, né? Ele é uma chamada, tá bom? Se alguém tiver mais alguma dúvida sobre o WhatsApp, vocês vão escrevendo aqui que eu vou respondendo, tá? Preciso parar de atender amanhã? Não, vamos respirar, vamos entender o tempo seu e o tempo do paciente. Preciso pensar numa ferramenta mais segura? Sim, precisamos pensar. Ela não está dentro das normas de segurança, né, que a gente recomenda aí para fazer um atendimento, tá bom? A Carmen falou, entendi, da senha, né? A Célia Regina também acabou de chegar, bem-vinda. Então, gente, esse é um resumo do WhatsApp que eu sei que a maioria está usando, né? A outra ferramenta que ficou em segundo lugar na votação,
do grupo lá que a gente fez, de quais mais usavam, é o Zoom, né? O Zoom, gente, o Zoom Meetings é uma ferramenta que eu uso bastante, né? E aí o que acontece? Eu recomendei para muitos alunos, né? E também fiz até alguns treinamentos aí com vocês para explicar como usa. E o Zoom é uma ferramenta usada mundialmente, né? O Zoom teve uma questão de segurança, de vulnerabilidade essa semana, né? Que aconteceu associada primeiro ao grande aumento deles. O Zoom tinha 10 milhões de usuários, né? Em poucas semanas ele passou de 10 milhões para 200 milhões de usuários. Por quê? Porque o mundo, não somos só nós, não era só eu que estava recomendando. O mundo estava usando o Zoom, né? Desde os grandes gabinetes políticos, né? Os governos, as grandes empresas estavam usando o Zoom. Então, o Zoom tem uma usabilidade ótima, ele é uma ferramenta muito completa para você fazer reunião individual em grupo, ele é muito bom. Para você fazer gestão da sala virtual, lembra que eu comentei com vocês? Também ele é ótimo. E essa questão de segurança, ela foi identificada em alguns contextos, né? Principalmente de grandes empresas que estavam usando. Porque uma coisa que eu quero ser bem transparente e compartilhar com vocês, gente, agora que a gente está aqui na live, né? Os hackers, né? As pessoas de má fé que usam da invasão de dados, elas sempre vão aonde tem a maior concentração, né? Então hoje a ferramenta do momento é o Zoom. A gente já teve problemas com o WhatsApp, grandes de vazamento. A gente já teve problemas com o Facebook e grandes de vazamento. O Skype também já apresentou problemas. Então assim, esse momento é o Zoom, né? Então, uma coisa para tranquilizá-los, que eu tenho isso bastante tranquilo comigo, que as tecnologias, a gente procura ao máximo configurá-las e aprender a assegurar. Mas elas não são 100% infalíveis, né? Elas têm essa questão, sim, que vocês vão perceber com o tempo, né? De ter uma vulnerabilidade, né? Então, isso aconteceu com o Zoom. O presidente, o CEO do Zoom, foi rapidamente, fez um plano de mitigação desses processos todos. Eu até mandei para vocês um documento, né, que eu fiz, resumindo questões de segurança. Então vamos lá, gente. O Clipsys falou que usa o Zoom, continuará usando, né? Uma vulnerabilidade que tem que ser respeitada, não esquecer que é uma empresa que ganha quando a outra perde, né? É verdade, né? Então tem essa questão aí, né? De buscar o equilíbrio, né? O Zoom teve grandes empresas que deixaram de usar, sim, né? A Anvisa, uma coisa que todo mundo está me mandando, olha, a Anvisa falou para não usar o Zoom. É verdade, a Anvisa falou isso no nível corporativo dela, né? Que ela é uma grande empresa, uma grande corporação, passou um comunicado para os funcionários, né? Para deixarem de utilizar essa ferramenta, até porque ela tem outra ferramenta própria da empresa. Então também ela fez essa opção por usar uma ferramenta interna, que ela tem a gestão ali da segurança da informação da ferramenta dela. Ela não passou um comunicado para a área da saúde inteira dizendo não usem, né? Claro, gente, e eu tenho que ser transparente com vocês, teve sim uma vulnerabilidade. Algumas empresas dos Estados Unidos que são supervisadas, como a SpaceX, que tem segredos, né, de desenvolvimento aí tecnológico aí enormes, né, super estratégicos. Então, essas empresas também deixaram de usar, né, à medida que tiveram essa questão aí desse risco. Mas, no nosso caso, o que eu estou dizendo? Vamos conhecer outras opções, sim, e vamos, para quem quer continuar a usar o Zoom, vamos assegurar algumas regras aí de segurança que você pode fazer na configuração. Porque, reparem que a questão, o Clipsys falou, né? A Renata falou que isso é a visão sobre Zoom versus Microsoft, né? Tem toda uma questão entre empresas também, gente, de concorrência, de preencher mercado. Quando uma tá lá no topo, a outra dá um jeito também de apontar alguma coisa que falhou, enfim, né? A Carmen falou que o comunicado da Anvisa não tem a ver conosco. Ele não tem diretamente a ver conosco. Claro que é uma empresa da área da saúde e é uma grande referência, né? Uma agência da área da saúde, né? Mas o ponto é que não foi um comunicado direto pra gente. Só que tem um ponto importante. Agora vamos falar do Zoom, meninas. O ponto importante é que muitas pessoas do mundo todo não estavam usando as configurações de segurança.
Quando eu passei um primeiro nível para vocês de como usar e marcar reuniões, para simplificar esse processo, não ter essa dificuldade, eu acabei, nós todos, né, optamos por um primeiro acesso, uma primeira forma de acesso, que é direta, mas existe uma forma mais segura, que é o que eu passei para vocês no documento que eu fiz, que é vocês, quando forem convocar todas as reuniões, eu faço isso com vocês quando eu dou aula. Vocês podem criar um invite, pedir para a pessoa se cadastrar com o e-mail dela. Então, vocês criam um convite, a pessoa vai receber aquele convite, vai mandar para vocês de volta, imagina que é o paciente de vocês. E vocês vão autorizar que aquela pessoa, tem um comando ali de aprovação manual, que você autoriza que ela participe da sua reunião. Outro ponto de segurança. Já convoquei, já fiz uma inscrição e aprovei, vou mandar uma senha para essa pessoa entrar na minha reunião. Também pedir a senha para entrar na reunião. Por que eu estou contando isso? Porque os boatos que surgiram do Zoom, todo mundo só falou que não pode usar o Zoom, mas não contaram também todas as questões, né? Uma das questões era a questão de vazar gravação, né? Então, uma coisa que eu sempre recomendei para vocês é não gravem sessão, não gravem terapia, não olhem sempre se terminou a sessão e por acaso não ficou gravado nenhum arquivo no computador de vocês, deletem, porque esse vazamento de informações, à medida que é gravado, e principalmente não gravem nada na nuvem, né? Se tiver que gravar, grave no computador. E ponham senhas, né? Eu sei que é chato essa parte, gente, mas ela é super necessária, tá? E aí a gente fica assustado com o Zoom, mas a gente também, se não fizer a parte de segurança nossa, a gente não consegue garantir. Vocês podem usar Skype, vocês podem usar a ferramenta que vocês quiserem. Se vocês não tiverem antivírus na máquina de vocês, se vocês não tiverem senha, todo esse processo, firewall, são todas questões de segurança para você poder assegurar o ambiente virtual de vocês, né? Então, isso é um ponto, tá? E do Zoom, falando da questão dessas questões de segurança, no Zoom também estava acontecendo de, eventualmente, nas salas de aula, né, algum aluno querer compartilhar uma tela e fazer uma palhaçada, tirar um sarro da professora, colocar alguma imagem ali indevida, né, alguma imagem erótica, enfim. Por quê? Porque vocês também têm a gestão da sala. Eu, quando estou com vocês dando aula, eu tenho um comando que eu posso dizer que eu não quero compartilhamento de tela. E se vocês quiserem mostrar alguma coisa da tela de vocês, eu tenho que autorizar. Entendem? Então, isso foi uma coisa que é uma configuração, que se você usar, pronto. Agora, os professores estão usando essa configuração. Não vou deixar os demais participantes com o vídeo ligado, não vou deixar mais o compartilhamento de tela ligado, vou regular o áudio, eu posso a qualquer momento tirar uma pessoa da reunião. Entendem? São todas funções que a gente pode usar um pouco mais. E que aí talvez vocês precisem aprender um pouquinho mais a mexer e a gente pode até combinar, se tiver um grupo que quiser, eu posso também fazer uma aula para a gente configurar melhor isso. Aí vocês colocam lá no grupo para quem tiver interesse de fazer essas configurações avançadas de segurança, tá? A Renata falou que ela faz tudo exatamente com as precauções que eu indiquei, sim, porque mitiga bastante o risco, né? E o Zoom, alguém perguntou lá atrás, mas o Zoom corrigiu os erros, né? O Zoom tá com um plano de ação, alguns erros e algumas vulnerabilidades já foram corrigidas. Eu até mandei um link para vocês da carta que o CEO do Zoom fez para os usuários, e eles colocam todas as ações. Tem ações a curtíssimo prazo que já foram feitas, outras a médio, até 60 dias, se eu não me engano. Então, tem vários projetos, tá? Então, o Zoom, meninas, vamos respirar, é isso, né? E uma coisa, assim, super importante, que essa semana eu estava conversando com alguma psicóloga, ela falou assim, mas meu paciente está preocupado de usar o Zoom, ou não quer usar o Zoom. Importantíssimo, meninas, para o Zoom ou qualquer outra ferramenta. Se o paciente não estiver confortável de usar, não usem. Por quê? Porque qualquer ferramenta pode trazer para ele uma insegurança que vai afetar o processo terapêutico. Então, o processo de fala dele, né, a nossa escuta terapêutica vai ficar prejudicada à medida que ele ficar preocupado com o que está ou não sendo dito, se está sendo gravado, se está sendo visto, ouvido. Então, assim, tudo isso é uma questão que a gente precisa ter esse cuidado. Jamais deixar insegurança para o nosso paciente. Se ele não tiver ok, então nós vamos para a próxima ferramenta.
A gente conversa no grupo, vocês conversam comigo. Eu estou produzindo um e-book super legal, depois eu vou compartilhar aí com vocês, vou comercializar esse e-book com vocês, porque é um e-book assim que vai ficar muito legal, que eu estou fazendo muito mais informação nele, das ferramentas, né, pra gente conseguir pensar junto sobre e as dicas de segurança. Mas o fato é, se seu paciente não estiver confortável de usar, por mais que você goste da ferramenta, vocês vão ter que chegar num acordo e usar uma outra, entendem? E até haver uma adaptação, porque o que não pode é esse paciente ter receio de falar com vocês. Aí o processo terapêutico fica totalmente prejudicado, tá bom? A Giovana entrou, a Romilda entrou, a Célia Regina perguntou o que você acha do Whereby. Então, o Whereby, ele é uma das ferramentas que também tem sido recomendadas, né? Em termos de usabilidade, eu estou experimentando ainda algumas funções, depois eu vou compartilhar com vocês. Ela não é muito difundida, não é muito conhecida. Uma das coisas que o pessoal tem dito é que ela tem uma usabilidade fácil, porque ela não requer a baixa de um aplicativo, né? Entretanto, essa gestão de sala é uma coisa que eu estou procurando entender melhor, porque eu acho, meninas, que vocês quando forem escolham para o individual, mas escolham para grupos. A gente tem que começar a formar grupos terapêuticos, rodas de conversa, né? Então, são todas demandas que vocês podem usar com as ferramentas de videoconferência e ampliar o serviço de vocês. Agora é a hora, vocês estão nascendo no digital, vocês vão pensar na psicologia online. Eu falo psicologia online por quê? Porque não é só o atendimento online. É o atendimento e tudo mais aquilo que vocês podem agregar. Vocês podem compartilhar conteúdos, vocês podem fazer mini cursos, vocês podem fazer palestras virtuais, vocês podem criar grupos de troca, rodas de conversa. Então, assim, é muito legal. Então, a gente precisa, sim, começar a conhecer cada vez mais as tecnologias para usá-las ao nosso favor. Não esqueçam disso, isso é muito valioso pra gente, né? A Carmen falou exatamente que pretendo usar, né, individual e grupo. Eu uso para tudo, para grupo, para aula, e é muito legal, né? Para cursos que eu tenho, é muito útil essa ferramenta. Então, agora nós falamos um pouquinho, né? O Skype ficou na terceira posição, né? O Skype também é uma ferramenta que todo mundo que já usava para se comunicar, principalmente com gente de fora, né? Porque o Skype é bem antigo, né? Também usava essa ferramenta. É uma ferramenta que também, ela está com um padrão parecido com o Zoom, mas ela tem algumas outras questões que tem ferramentas de teleconferência que são mais completas, principalmente para gestão de sala. Por exemplo, a questão de áudio e vídeo, habilitar, desabilitar, do outro, né? O Skype tem algumas limitações. Mas aí eu vou escrever um pouco mais sobre isso também no meu e-book, porque a live já deu 45 minutos, né? Tá quase acabando. Ou a gente fala na próxima live também um pouquinho mais sobre esses temas. Depois a gente teve o Hangouts, que está sendo pouco utilizado, o GoToMeeting, que também pouco. Uma ferramenta que eu estou começando a olhar com bastante carinho e depois eu vou compartilhar com vocês é o Cisco Webex, porque o Webex ele tem uma questão de segurança muito boa e é utilizada aí também por grandes corporações e empresas, né? E pessoas da área de tecnologia também recomendam. Qual que é a maior recomendação? Plataformas de telesaúde, de psicologia. Essa é a maior recomendação, né? Eu coloquei ontem para vocês lá no grupo algumas sugestões, o Psicologia Viva, o Vitude, o Psicólogo Online. E o próprio Doctoralha agora, com a liberação recente da telemedicina como um todo, para médicos, para a área da saúde, para psicólogos, também já está com plano Doctoralha, né? E algumas de vocês também colocou uma outra lá no grupo. Denise, escreve o nome para mim daquela última que elas colocaram. Club, né? Tem uma parte antes. Que é uma gratuita também, que o pessoal está aderindo. Ela é gratuita e, na verdade, eles também recolhem uma parte do percentual que você tiver da consulta, né? Então, imaginem que vocês colocam lá, minha consulta é R$100, né? 20% fica retido para essa empresa, né? Mas tem as de assinatura, que estão aí girando em torno de 100, 150, 180.
né? E as pessoas falam assim, nossa, mas é um investimento alto, né? Gente, vale a pena pela segurança. A Neuzi também entrou. Bem-vinda. Zenk Club, eu não lembrava do começo. Zen Club. Eu até naveguei nela. Então, assim, tem outras. Tem os doutores, nossos doutores. Tem várias outras menores, né? Tem custo, por enquanto, não posso pagar, a Priscila falou. Pri, só essa Zen Club não tem custo, tá? O que acontece, gente? O custo, ele é muito relativo. Não chamem de custo, chamem de investimento. É importante por quê? Porque vocês ou vão estar lá nessa ferramenta e vão poder dar mais visão para vocês, né? Porque outros pacientes podem usá-la como um buscador. Lembrem-se que quando a gente está no Google, agora eu vou falar um pouquinho de marketing digital, que é uma praia que eu também trabalho, né? Quando a gente fala de buscas no Google, naturalmente as maiores empresas vão ser as primeiras a aparecer ali, porque elas financiam. Então, se você coloca lá psicoterapia, psicologia online, né? Então, em alguns momentos vai aparecer para os nossos pacientes e eles vão procurar esses portais. E dentro dos portais existe uma outra busca, né? Que é sobre que psicólogo eu vou escolher. Que aí tem um outro nível de marketing pessoal e profissional, porque você vai colocar um pouco sobre você, sobre o seu currículo, dentro de cada uma dessas plataformas. Dá uma boa aula, uma boa live depois pra gente fazer, né? A Priscila falou que a gente fica como um cardápio nessas plataformas, né? De certa forma, sim. Na verdade, a gente também se coloca, né? O que a gente é especialista, o que a gente faz, o que a gente trabalha, se trabalha com orientação profissional, se é neuropsicólogo, né? E ali tem as buscas, e as buscas são feitas tanto por especialidades, serviços, por valores, né, de sessão, enfim. A psicóloga Cristiane entrou, bem-vinda. O ponto é, meninas, é um investimento porque a grande maioria delas é bastante segura, segue leis de proteção de dados, tem selos certificadores, né, tô colocando isso também no e-book, são selos que garantem que aquele site é confiável, né? Que aquela plataforma foi auditada recentemente, porque tem auditorias recorrentes para saber o nível de segurança, né? Então, tem uma gestão envolvida ali e também tem plataformas que têm conteúdos muito legais, além da própria questão de você ter uma consulta. E aí, vocês vão construir a identidade de vocês. Lembra que a gente conversou isso? Uma outra aula que eu fiz via Zoom, que é a questão da presença digital. Também acho que falei um pouquinho por aqui. Essa construção, tinha uma galera falando lá no grupo, gente, eu pus, mas não aconteceu nada ainda. De fato, algumas vão te projetar mais, outras vão te projetar menos. E os planos que você adquire também, infelizmente, tem essa questão, né? Os planos premium, os planos mais altos, acabam te dando mais visibilidade, né? Entretanto, você pode produzir conteúdos dentro dessas plataformas e fora delas que faça com que os seus clientes te encontrem, se identifiquem pelo seu conteúdo, que é a questão do marketing de conteúdo, marketing digital. Por isso que é tão importante também a gente considerar essa questão, né? Lá no grupo eu coloquei hoje para vocês, né, o curso do Bruno Rodrigues, que é o meu mentor, né? Uma pessoa muito querida, muito humana, e eu confio demais no trabalho dele, e eu sou uma representação aí do trabalho dele, né, que é um trabalho de muita ética, né, e muito carinho com o que a gente faz. E aí vocês vão ter que começar a construir também esse caminho, meninas. Além de estarem nas plataformas, que a gente tem uma expectativa que nos projetem, e sim, elas vão projetar, porque uma plataforma vai pagar um anúncio muito mais alto do que a gente individualmente, né? Então, o Doctoralha, para sair ali no topo do Google, entendeu? A própria Psicologia Viva, o Vitude, eles vão investir em marketing, valores que nós não investiríamos individualmente. Entretanto, a gente pode usar, sim, a nossa presença digital para poder começar a se fazer presente aí nas redes sociais, nos sites, e aí construir, né, uma imagem profissional e pessoal que faça com que os nossos pacientes, né? A Mila perguntou, Doctoralha cobra essa sala de telemedicina? Uhum. Eles estão com um plano muito bom agora, eles me contataram recentemente, é um plano de R$ 189 por mês.
Acho que eu saí um pouquinho do vídeo, né? Vocês estão me ouvindo ainda? Só escreve sim pra mim, porque deu uma pausa aqui no meu vídeo e eu já tô passando dos minutos. Pode ser que eu caia daqui a pouquinho. Mas como tem bastante gente ainda, eu vou respondendo as perguntas de vocês. Vão perguntando agora, gente? Vamos investir um pouquinho no que vocês precisam esclarecer? A Regina perguntou, Andréa, preciso de uma única plataforma para atendimentos individuais e em grupo. Qual posso pensar? As plataformas de psicologia permitem? Então, poucas permitem, né? As de teleconferência que eu te falei, tem algumas que eu vou recomendar, porque nem todas, algumas têm restrição de quantidade, então nem todas vale a pena. Vale a pena você investir em plataformas que você consiga ter grupos maiores, né? Algumas são só até 10 pessoas, né? O Zoom não, por exemplo, o Zoom é até 100 pessoas. Então, e tem outras, né, também. Então a gente vai fazer um levantamento para comparar